Vamos lá então, pessoal, para o nosso vídeo explicando a ação das enzimas de restrição. Como o próprio nome já fala, né, uma enzima de restrição, né, ela vai agir de forma restrita. O que isso significa? Olha, vamos imaginar um tubo de ensaio, uma moléculazinha de DNA no nosso tubo de ensaio. Claro que isso aqui é de brincadeira, a gente faz de conta, né, que o DNA é microscópico, né, nanoscópico. Mas veja, se você tem uma cadeia de DNA com uma sequência de DNA, certo? Imagina que você tem uma enzima de restrição que seja capaz de cortar única e exclusivamente sequências CG-CG. Então, por exemplo, a minha enzima, se eu colocar ela nesse tubo de ensaio, ela vai cortar essa cadeia de DNA exatamente aqui, ó, entre dois pares CG. Ah, não vai cortar aqui não, porque aqui é CG, aqui é GC, não é dois pares CG. Ela só corta aqui. Se você olhar a cadeia toda, você vai encontrar outro par CG aqui, tá vendo? Então, se eu colocar uma enzima de restrição nessa molécula de DNA, ela vai cortar ela em 3 pedaços. Um com 3, um com 7, um com 4. Se eu pegar essa mesma enzima e colocar no outro DNA com uma sequência ligeiramente diferente desse aqui, mas a mesma enzima que corta CG com CG, ó. Nesse ponto, ó, as duas cadeias de DNA têm o CG na mesma posição. Mas aqui, ó, o CG está em posição diferente. Então, aqui, para essa cadeia de DNA, eu tenho 3, 10 e 1 par. Né? Eu tenho 3 pedaços, um de 3, um de 10 e de 1. Aqui, ó, 3 pedaços, um de 3, um de 7 e um de 4. Veja, essas cadeias são diferentes. Alguns pedaços são iguais numa e na outra, mas existem alguns pedaços diferentes. Agora pensa com você, se as duas cadeias fossem idênticas, não seriam todos os pedaços idênticos? Se eu pegar um outro tubo de ensaio com uma cadeia idêntica a essa, eu vou formar de novo 3, 7 e 4. Ou seja, se eu encontro uma cadeia de DNA que tem algum par de pedaços diferentes, significa que essa cadeia ela é diferente. Entenderam? Então, é assim que a gente usa a enzima de restrição quando a gente quer comparar dois DNA, quer saber se é o mesmo DNA ou se o DNA é diferente. Então, você encontrou um DNA do criminoso na cela do crime. Você olha para o DNA do criminoso. Como? Você vai lá e coloca a enzima de restrição. E aí você coloca, você sabe qual que é o DNA do criminoso. Ele forma 3 pares, 7 pares e 4 par. Quando você tiver um suspeito de ter cometido o crime, você faz o quê? Você pega o DNA do suspeito e compara. Se o DNA do suspeito for idêntico ao DNA que foi encontrado na cena do crime, debaixo da unha da vítima, você vai encontrar os mesmos pares de base. Né? Porque a chance de encontrar um sósia de DNA idêntico é quase que impossível. Né? Entenderam? Então, dessa forma, a gente utiliza as enzimas de restrição para comparar as cadeias de DNA, observando simplesmente os pedaços que se formam. Quando duas cadeias são idênticas, formam-se pedaços de mesmo tamanho. Quando cadeias são diferentes, formam pedaços de tamanho diferente. Mas aqui ainda resta uma pergunta. Aqui está no faz de conta, né? A gente sabe que a molécula de DNA não é desse tamanho. No tamanho do tubo de ensaio. Você não pode enxergar ela e cortar com uma tesoura. Como é que funciona esse processo de você separar esses pedaços? Para isso, você vai ter que conhecer uma coisa chamada eletroforese. Mas aí são as cenas do próximo episódio. Por enquanto, é só isso aqui, pessoal. É isso aqui.